Graça e paz, abençoados. Graça e paz. Eu sou o teu irmão, Jonas Barros, do canal Caminhos da Graça. Estamos alegres, felizes com Deus, por estarmos gozando a vida de Cristo, vivendo por fé, vivendo por sua graça. Infinita, linda e perfeita graça. Amém? Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você não deixou o teu joinha ainda, deixe. Se você não deixou teus comentários, comente, compartilhe e abençoe alguém com a palavra da graça. Amém? Entra no canal, tem várias músicas, canções, hinos que vai fazer bem para a tua vida, para a tua mente, para o teu coração, para o teu espírito. Todos hinos em linha com a graça, para engrandecer e louvar a Deus e alegrar, deixar alegre e feliz os filhos amados de Deus. Amém? Queria falar um pouquinho nesta oportunidade sobre a nossa liberdade, para a qual Cristo nos libertou. Ou seja, foi para esta liberdade que Cristo nos libertou naquela cruz. Amém? O primeiro texto aqui é Gálatas 5. Gálatas 5, do 1 ao 6. Que diz assim: Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé, que opera por caridade. Amém? Veja que palavra que nos deixa seguros. Só esse texto já nos dá uma grande segurança, já nos dá uma grande âncora segura de que nós estamos no porto, ancorados no porto. Cristo Jesus é o porto seguro. Cristo Jesus é esta âncora. Amém? Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. O que isso quer dizer, abençoados? É que é do querer do nosso Deus, é do querer dele, é da alegria dele, nós não voltar mais, nós não nos submetermos mais, nós não recuarmos mais, nós não olharmos mais para trás, abençoados. Se meter novamente naquele jugo da servidão, voltar às fábulas, aos rudimentos, aos velhos hábitos, aos velhos costumes, às práticas da lei, às práticas da carne. Sim, por que práticas da carne? Porque lá nós sacrificava a carne,
Porque lá nós fazíamos esforço com a carne para agradar a Deus. Lá nós santificava a carne, a aparência. Lá nós se vestíamos muito bem, paletó, gravata, bem vestido, bem apresentável, para que assim Deus fosse louvado, exaltado, como nós somos ensinados. Mas não, quem aparecia era o homem, quem aparecia era o Jonas, quem aparecia lá era o evangelista Jonas, quem aparecia lá era o pastor fulano, era o evangelista fulano de tal. Lá quem aparecia era o homem abençoado. É verdade, não era Deus não. Lá no sistema religioso, quem aparece muito lá é o homem. É o sacerdote, é o ancião, é o cooperador, é o pastor, é o evangelista, é o missionário, é o cooperador, né? É o diácono. Quem aparece lá é o homem. É o homem. Então por isso ele tem que se comportar muito bem lá em cima do altar, ele tem que falar muito bem, ele tem que cuidar para não errar as palavras, porque está indo para o ar, está indo transmitido ao vivo pela internet, o culto, a reunião. Então todos têm que se comportar muito bem para ficar uma coisa bonita, uma coisa bem feita. E tudo isto, gente, tudo isto põe em destaque o homem, põe em destaque a aparência do homem, põe em destaque as experiências dos homens. Tudo isto põe em destaque, põe em primeiro lugar o homem, a mulher, fazendo uma coisa bem feita, estar bem apresentável, para representar bem o ministério, bem a igreja, bem o seu pastor. E todos assim ficam alegres, todos assim ficam felizes. Por quê? Porque a aparência do homem, é o homem quem aparece lá. Muito pouco é o Senhor Jesus que aparece, muito pouco é o Senhor Jesus que é honrado, que é louvado, que é adorado, que é bendito lá no meio deles. É, abençoados. Eu vivi lá, né? Eu vivi lá, eu sei como é que é, né? Então Paulo está nos dizendo aqui: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Não é para tornar a se meter lá novamente, abençoados. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, olha só, Cristo de nada vos aproveitará. Tá vendo? E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Olha aí, tá vendo? Então Paulo estava escrevendo para o povo da época, para os irmãos, para a igreja da época. Quando eu falo igreja, é cada irmão, cada irmã, cada filhinho de papai amado. Paulo está dizendo: vocês não se deixem circuncidar novamente, ou seja, não voltem ao velho pacto, não vivam, não revivam, não cumpram, não façam os requisitos, os argumentos, os rudimentos da lei. Não voltem atrás, não voltem para trás, gente. Não voltem às práticas da lei, da velha aliança, do velho pacto. Não voltem àquelas práticas. E por isso que Paulo está falando da circuncisão, gente. Então Deus escolheu, separou Paulo, o apóstolo Paulo, para trazer o evangelho da liberdade, da salvação, da libertação total em Cristo, dos rudimentos da lei, da morte, do pecado, da condenação, de tudo aquilo
que condenava, que acusava, que fazia com que o homem, a mulher que estava diante de Deus, procurando viver por fé e pela graça de Cristo, a estarem presos, a estarem ainda escravos, a estarem ainda cumprindo e obedecendo leis e ordenanças. Mas Paulo está dizendo, e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Tá vendo? Então quem nessa época aqui estava decidido a viver como os da circuncisão, então Paulo está deixando bem claro que eles deveriam cumprir toda a lei. Toda a lei. Eles teriam que cumprir toda a lei. Toda a lei. Né? 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Tá vendo? Então todo aquele que procura se justificar por obras da lei, gente. O que é obras da lei? Obras do homem, obras da carne, obras que eram feitas pelo corpo, obras e rudimentos e ordenanças que eles praticavam. Tipo, se reunir para ceia, para batismo, para o confessar de pecados, o batismo nas águas e tantas outras coisas, gente. Então, isto era voltar atrás, que Paulo estava dizendo. Isto era retornar. Isto era voltar às práticas do judaísmo, da lei mosaica, da lei de Moisés, da lei que então foi abolida, foi cumprida por Cristo. O fim da lei é Cristo. Cristo é o fim da lei. Amém? Separado estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tendes caído. Aí o 5, Paulo diz, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Tá vendo? Então nós, pelo Espírito da fé, gente, aguardamos a esperança da justiça. Então nós que cremos em Cristo, nós que agora recebemos a fé de Cristo, gente, o Espírito da lei do entendimento, o entendimento da lei de Cristo, que é a liberdade, que é a salvação, que é a libertação, que é o ser livre, que é o estar perdoado, que é o estar salvo, salvo de qualquer condenação, de qualquer palavra negativa, de qualquer palavra que venha a querer nos condenar ou nos acusar. Cristo nos libertou, Cristo nos salvou. Romanos 8, versículo 1 e 2. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida de Cristo, porque a lei do Espírito de Cristo me livrou da lei do pecado e da morte, gente. Então é nisso que nós cremos, é nisso que nós vivemos. Amém? Então nós estamos no Espírito da fé e aguardamos a esperança da justiça. Tá vendo? Então nós somos os justificados pela fé, os justificados gratuitamente, porque tivemos fé, porque recebemos do seu Espírito, porque recebemos a sua mente, porque recebemos a lei do seu entendimento, que está lá em Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 ao 34, Hebreus, capítulo 8, Hebreus, capítulo 8, se eu não me engano, a partir do versículo 8, se eu não me engano, está lá, amém? Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé, que opera por caridade. Tá vendo? Então nem a circuncisão, gente, e nem a incircuncisão, ou seja,
nem a velha aliança, nem o evangelho da circuncisão que foi dado a Pedro, e nem agora a incircuncisão, nenhuma destas duas coisas tem significado algum ou valor algum, gente, para quem vive por fé e pela graça, para quem foi liberto por Cristo e recebeu o Espírito da fé. Nada disso tem valor. O que tem valor? Porque em Cristo Jesus, o que tem valor? A fé que opera por caridade. Agora, o que vale, o que é válido, o que tem poder, o que tem a graça, o que salva, o que liberta, o que transforma, o que salva o homem, deixa ele salvo na mente, salvo no seu espírito, perfeito e completo em Cristo. É a fé que ele tem em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Mas vamos ficar por aqui. Prometo-vos gravar a segunda parte desta mensagem. A liberdade com que Cristo nos libertou. Você é liberto, abençoado? Você foi liberto? Então creia. Amém? Graça e paz, abençoados. Graça e paz.